Oh, yes, baby, baby. Ha! Sem mimimi in the house. Hoje, diretamente do meu país número 64. Vamos lá. Que país é esse? Romênia, ou Romania, como eles dizem por acá. Mais especificamente na cidade de Timisoara, essa cidade maravilhosa que, como você pode ver, uma arquitetura que não deixa absolutamente nada a desejar. Esse daqui é como se fosse o centrinho, como deveria ser em todas as cidades do Brasil, mas tristemente a única coisa que você encontra lá é nóia. Pelo menos grande parte das cidades do Brasil, essa é a realidade. A Timisoara tem uma história muito interessante que aqui, na verdade, foi onde começou a revolução em 1989 para justamente tirar os comunistas do poder. Durante basicamente 40 anos eles dominaram tudo por aqui, tinham que ficar racionalizando a comida, a energia elétrica, água, não tinha sequer aquecimento nas casas, porque o inverno aqui, meu amigo, não é fraco. E em 1989, depois de um grande protesto para defender o pastor da cidade, que na verdade estava falando mal do líder, o ditador, a população foi lá na frente da casa do pastor, falou assim: aqui você não vai levar ele não, deixa o cara em paz. E aí a polícia chegou matando geral, mataram quase 100 pessoas. A partir daí a revolução estourou e 7 dias depois, você pensa, os protestos começaram 7 dias e depois de... os protestos começaram em um dia, depois de 7 dias, o ditador já não estava mais no poder. Como realmente as coisas podem, num passe de mágica, você poderia dizer, de um dia para a noite, não literalmente, as coisas mudam e Romênia, desde então, melhorou muito. É um país completamente diferente e o início de tudo isso foi aqui em Timisoara. Depois os protestos se espalharam por todo o país, mas foi aqui nessa cidade que começou a revolução anticomunista. Então, por si só, essa cidade já tem o meu carinho, já tem o meu coração. Sinfonia de ideias que, por sua vez, tem a ver com tudo isso, porque recentemente um mentorado perguntou sobre livros. Luiz, me recomenda aí alguns livros, porque eu estou nos últimos tempos trabalhando muito o meu lado intelectual, financeiro e administrativo, mas eu também quero me aprofundar em leituras que possam explorar todos esses aspectos que você traz aqui normalmente nos seus vídeos. Comunicação, habilidades sociais, relacionamentos. Quais livros você pode me indicar? Eu falei, olha só, meu amigo, você não é o primeiro a me fazer tal indagação, então justamente por isso vai aqui a Sinfonia de Ideias, onde eu vou recomendar 3 livros, como você bem viu aí no título, 3 livros que de certa forma me ajudaram muito, me ensinaram muito a ter todos esses conhecimentos que cá costumo trazer. A ordem desses livros eu vou te dizer para você desde o nível iniciante até o nível profissional. Para você ser um cara desenrolado. Não foi necessariamente a ordem a qual eu li estes livros, mas se você não leu nenhum deles, essa é a ordem que eu te recomendaria e eu vou dizer os porquês desta ordem também. Então, começando pelo primeiro, o livro clássico lá dos anos 2010, 2011, acredito, o livro da capa laranja, muito famoso, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. Esse livro é muito bom, eu devo dizer que eu entrei em contato com esse livro depois do momento que eu descobri que esse livro famoso da capa laranja era de um cara que na verdade tinha começado a sua carreira tanto de escrever como social, você poderia dizer, fazendo algo semelhante ao que você vê agora. Mark Manson começou a sua carreira sendo um cara que ajudava homens a se envolver com mulheres de melhor forma, de maneira mais inteligente. Tanto que o seu primeiro livro, Models, que é um bom livro também, recomendo, mas não vai entrar nessa lista aqui,
ele começou com esse livro e depois teve esse best-seller, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. E por que que ele é importante para você ler? Por que que esse livro vai te trazer bons insights? Porque grande parte dos homens, eu diria que muito provavelmente 100% dos homens, a não ser que você teve um pai ou um irmão que realmente te implementou ideias para você não se importar com a opinião alheia, você vai ter esses bloqueios que o livro tenta trazer para você começar a aplicar na sua vida. Então, se você ainda é um cara que se importa muito com a opinião dos outros, se você ainda é um cara que está preso a qualquer que sejam as crenças limitantes sobre como os relacionamentos deveriam ser, como as mulheres vão se sentir atraídas por determinadas características, como eu deveria me comportar para me envolver com certas mulheres. Todas essas ideias que são pré-concebidas muito cedo na nossa vida e alimentadas através de filmes de Hollywood, através da sociedade, do tipo, não fale com estranhos, não aceite doces de estranhos, não fale com as pessoas porque você vai incomodá-las, ou se comporte dessa forma porque essa é a melhor forma de você chegar a lugares longe profissionalmente, ou isso não é aceitável na sociedade. Então, quando você começa a ler esse livro, você vai começar a perceber que todas essas ideias foram realmente implementadas. E como o título bem diz, você começa a ligar o foda-se. Você realmente para de se importar com essas coisas que na realidade, no dia a dia, no que realmente interessa, não faz a menor diferença. Então eu começo com esse livro porque muitas vezes os caras aí, né, você muito provavelmente que está acompanhando essa sinfonia de ideias agora, ainda tem esses resquícios de não liberdade social. Essa seria uma boa maneira de descrever o que você adquire quando começa a entender essas ideias e aplica no dia a dia. Porque não é somente ler o livro e achar que, como um passe de mágica, você já resolveu tudo que você precisa saber. Não, é aplicar. É você realmente criar essa liberdade social. Na época, eu li, na verdade, de todos esses livros que eu vou citar aqui, esse foi o segundo livro que eu li. Eu já estava um pouco mais avançado nessas ideias, mas sem dúvida nenhuma me trouxe insights, me fez entender muito mais sobre como outros caras podem ter essas dificuldades e para eu justamente chegar aqui e falar para você aspectos que vão te ajudar, que eu entendi melhor no livro, que são bloqueios que a maioria dos caras tem. Então essa é a primeira recomendação, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. A segunda, que na verdade foi o primeiro livro que eu li de todos esses, um clássico. Se eu tiver que te dizer, se eu puder te dizer de uma forma prática, isso daqui é como se fosse a Bíblia sem mimimi. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse daqui, meu amigo, é um livro que, se eu não me engano, ele escreveu no meio dos anos 50. E para você ter uma ideia, foi um livro que foi tanto escolhido por universidades e escolas para se ensinar essas habilidades, como também foi um vídeo... Ah, fala português, ó. Você vê, a pessoa quando manja um pouquinho sabe... Tá vendo? Essa aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você saber uma palavrinha ou outra de certo idioma é algo que vai conectar. Mas como eu estava falando anteriormente, esse foi um livro que, quando chegou nas prisões dos Estados Unidos, fez com que várias pessoas, vários presidiários, quisessem pegar esse livro para saber como se comportar na prisão, para saber se comunicar com os guardas que tinham uma autoridade maior, para que eles fossem um pouquinho mais amigáveis. Então você imagina que um livro que pode tanto te ensinar para você progredir na sua carreira profissional, né? Porque é ensinado em universidades e escolas, ao mesmo tempo ele também foi usado por muitos presidiários para lidar com os meios um tanto quanto macabro das prisões americanas. Esse livro você vai aprender, meu amigo, realmente a mágica de se conectar com uma pessoa. Algumas dicas comuns que você pode ouvir em outros conteúdos por exemplo, quando você está falando com alguma pessoa, você falar o nome dela. Todos nós gostamos de escutar o nosso próprio nome. Então quando você está falando com uma pessoa, você fala o nome dela. Tipo assim, não, peraí, Luiz, é que você não está entendendo. Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Não, Luiz, é que você não sabe o que me aconteceu tal dia. Quando você faz isso com uma bela donzela, ela vai gostar de escutar o nome dela. Ou outros exemplos que o livro te traz de como realmente ter uma escuta empática, de você ter expressões na sua cara para quando a pessoa estiver falando com você, ela realmente entender que você está ouvindo e que você está entendendo. Ou indagá-la com perguntas interessantes, não aquele típico, de onde você é, o que você faz,
o que você estudou, essas conversas que não chegam em lugar nenhum. Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é a segunda dica de Dale Carnegie, porque esse livro vai te trazer essa base para você ter o mínimo de consciência verbal e comunicativa para realmente gerar impacto na sua comunicação quando você estiver falando com as pessoas. Caso contrário, você vira aí um boçal que não sabe falar nada com nada e as pessoas se repelem de você, elas ficam com nojo verbal de você, porque você não é um cara que consegue criar esse impacto. Esse é o segundo livro, obrigatório na leitura sem mimimi. E por último, o terceiro, que foi relativamente uma leitura que eu completei não há muito tempo atrás, um livro também que é um clássico, que é as 48 Leis do Poder, ou Regras do Poder, depende da tradução que você for pegar, de Robert Greene. Esse cara é brabíssimo, é o autor de outros tantos livros muito bons, mas esse foi o primeiro que ele fez e estourou e ficou muito famoso pelas ideias que ele traz ali. Por que eu recomendo esse livro como o último? Ele é uma leitura um pouco mais histórica, um pouco mais perspicaz, você também poderia dizer, porque ele traz assuntos e exemplos, na verdade, do mundo todo, desde a história da China, a história da Revolução Francesa, passando por Júlio César, passando pela Guerra Civil Americana. Enfim, ele traz diversos pontos que são históricos, então por si só você já vai aprender sobre história. Você vai aprender sobre o que grandes líderes fizeram ao longo de toda a vida. Você vai aprender sobre como algumas atitudes que você possa ter na sua comunicação devem ser evitadas, o que você deve fazer para criar essa áurea de um cara que se carrega com respeito, com confiança. Então, esse livro, além de todos esses aspectos que eu cito aqui, vai fazer você também tomar extremamente cuidado com os outros. Vai te ensinar a prestar atenção, vai te ensinar a não se deixar ser enganado, manipulado, ter reações impulsivas, porque quando você entende exatamente o que as pessoas estão fazendo, você fica muito menos suscetível à manipulação alheia. Você já não vai cair em provocações que as pessoas podem fazer para te tirar do sério, para te desestabilizar, para causar uma reação que lá na frente elas podem usar contra você. Então, além de todas essas habilidades que você vai aprender nesse livro, você também começa a tomar muito cuidado. Então, você não tem a menor dúvida, quando você começa a falar sobre relacionamentos, sobre carreira profissional, sobre amizades, são aspectos que você deve saber e tomar o seu devido cuidado. Então, essas são as recomendações sem mimimi dos 3 livros que eu te diria, pensando assim de bate-pronto, né? Eu já fiz muitas outras aulas falando sobre filosofia, sobre outros autores mais contemporâneos, mas a dica desses 3 aqui são livros que eu recomendaria para você começar a entender um pouco mais sobre tudo isso que eu falo aqui, sobre dinâmicas sociais, sobre mulheres, relacionamentos, sobre como você pode usar realmente as suas habilidades sociais de forma efetiva para criar as conexões que você deve na sua vida, não sendo um bitolado que fica choramingando, falando que você tem que ler Rolo Tomassi, porque aí as coisas vão melhorar na sua vida, né? Não que você não deva ler, é uma boa leitura também, mas para você começar a criticar os relacionamentos, não simplesmente acreditar que aquilo é a verdade pura dos fatos. Então, outra vez, Mark Manson, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, e As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Essas são as 3 leituras obrigatórias que aqui os deixo diretamente de Timișoara, na Romênia. E não é o último vídeo, na verdade, é o primeiro, mas não é o último. Muito mais vem aí com a Sinfonia de Ideias, com o meu incrível cinematógrafo mineiro, que cá vai me acompanhar nessa jornada. Mas por aqui os deixo, como sempre, sem mimimi. Vai de agora!